Tá dando para ver direitinho aí? Então, vamos lá. Já aula sobre abscessos cervicais e profundos cervicais, tá certo? Desculpa, cervicais profundos e superficiais. Então, é um guia de manejo rápido entre identificação de causas, identificar potenciais complicações e, principalmente, realizar o manejo correto, tá certo? Não só com relação a tratamento com antibiótico, mas também intervenção com drenagem. Então, antes da gente começar a falar sobre abscessos em região cervical, a gente tem que ter a ideia de que o pescoço, na verdade, ele é uma estrutura intermediária entre a cabeça e o tórax, mas todas as estruturas dentro do pescoço, elas são devidamente envelopadas. Imagina como se cada um tivesse seu próprio Tupperware, tá bom? Isso torna o pescoço, de certa forma, compartimentado. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Isso é bom por quê? Porque uma infecção num determinado compartimento pode ficar restrita e a gente e se não houver comunicação desse compartimento com outros, eu consigo dessa forma isolar essa infecção, esse abscesso num único ponto, num único lugar. E também não é bom. Por quê? Porque sendo compartimentado, eu tenho o quê? Uma ideia de continente conteúdo. Eu tenho uma estrutura que contém é, uma estrutura que a gente vai chamar de fáscia, certo? Com um determinado conteúdo. Esse conteúdo pode ser a tireoide, pode ser o esôfago, pode ser a traqueia, pode ser a própria bainha carotídea, pode ser os músculos da região anterior e posterior do pescoço. Então, isso acaba determinando o quê? Restrição de espaço. Então, à medida que essa infecção, esse abscesso vai ganhando volume, isso pode fazer com que haja compressão desses espaços e, consequentemente, acaba tendo prejuízo dessas estruturas que estão ali, seja no mesmo espaço ou em espaços adjacentes, tá certo? Então, quando a gente fala de pescoço, por haver essa compartimentação em fáscias e em compartimentos, é primordial que a gente tenha ideia dessa subdivisão interna, tá? Porque o que parece simples inicia no pescoço pode acabar, por exemplo, por contiguidade, evoluindo e se tornando uma osteomielite de coluna ou mesmo uma mediastinite, justamente porque há ali ou algo mais sério, por exemplo, uma meningite, porque a contiguidade desses espaços do pescoço com outros compartimentos, tá? Seja da cabeça ou mesmo do tórax, tá bom? Então, nós temos 6 envelopes principais, basicamente. Então, eu tenho a face superficial, que recobre toda a parte mais externa do pescoço, logo abaixo da pele TCS. Eu tenho a face pré-traqueal, que é essa em azul, que vai recobrir primariamente ali a tireoide e a parte anterior da traqueia. Eu tenho a face bucofaríngea, que é esse verde clarinho aqui, que vai revestir a parede posterior do esôfago ali. Eu tenho a face pré, é, a face alar, que é essa fina camada, que na verdade é uma dobra da fáscia das bainhas carotídeas. Então, elas se dobram e passam aqui por trás, então elas acabam compartimentando esse espaço aqui em dois. Então, eu tenho entre a bucofaríngea e a alar, eu tenho o espaço retrofaríngeo. Depois da alar e a fáscia pré-vertebral, eu tenho o danger space de Grodzinsky, que aí vocês vão, que é
que vocês vão entender como, na verdade, uma das nossas principais potenciais complicações. Então, alguns autores, inclusive, tratam esse espaço do Danger não como um terceiro espaço isolado, mas fazendo parte do espaço pré-vertebral, tá bom? Então, vamos lá. Então, por que que eu falo isso? Porque se vocês olharem aqui, as mesmas flexuras de ascendem e elas também descendem. Então, a face bucofaríngea, por exemplo, e a face alar, elas sobem desde a base do crânio até o mediastino superior e posterior, tá certo? Então, eu tenho, se houver aqui algum material, algum abscesso, algum líquido dissecando esse espaço, ele pode sim, por continuidade, descer e alcançar o mediastino, ou dissecar para posterior e alcançar a coluna, tá bom? Então, qual é a etiologia mais comum dos abscessos? Vamos lá. Deixa eu colocar essa linha aqui. Pronto. 50 até 54,9% dos casos advém de infecções odontogênicas. Então, a gente não dá muita atenção, ou pelo menos a população mais carente não dá muita atenção ao status da integridade, vamos dizer assim, das unidades dentárias. Então, quando eu tenho uma pulpite, uma periodontite, ou mesmo uma cárie que acaba fazendo ali alguma infecção a nível de raiz dentária, isso acaba podendo ganhar uma proporção um pouco maior e descender para a região, seja do pescoço, aliás, desculpa, da face ou mesmo do pescoço. Tá bom? Outro ponto, com 28% dos casos, são as complicações de infecções das vias aéreas superiores. Então, eu posso ter uma faringite que evolui para um abscesso parafaríngeo, eu posso ter uma tonsilite que evolui para um abscesso periamidaliano, uma otite média que disseca para o espaço parafaríngeo, e uma mastoidite também que disseca para o espaço parafaríngeo. Trauma cervical entra aqui com uma hipótese, por exemplo, até existem os traumas advindos de esganadura, tá? Pode acontecer, mas assim, veja, a trauma cervical aqui entra também como ingestão de corpo estranho, tá? Então, espinha, osso de galinha, acaba entrando aqui também a grosso modo, na parte de trauma, mas em geral, aqui quando a gente fala de trauma cervical, são as esganaduras, tá? Ou mesmo torções, ou mesmo esmagamentos, tá bom? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo clássico. Quando eu tenho uma esganadura, que eu tenho lá a pessoa tentando enforcar o outro, eu posso ter uma fratura do osso hioide. Essa fratura pode perfurar a faringe e fazer com que as bactérias dali da faringe, da hipo ou da oro, venham a ganhar esses espaços que eu expliquei lá atrás. Tá? E aí, bom, batata, eu tenho ali um abscesso cervical mais profundo que eu necessariamente vou ter que acabar drenando, porque nessa região os abscessos necessariamente são profundos, então precisam ser drenados com cervicotomia, tá? Parotidite. Parotidite pode ser uma complicação da parotidite viral que a gente conhece, da cachumba, né, da papeira, mas não é tão comum, tá? É só se, por exemplo, a parótida tiver apresentado uma resposta inflamatória muito exacerbada, mas essa evolução para abscesso é mais comum em cialodenite bacteriana. Então, é mais comum quando eu tenho uma parotidite bacteriana, principalmente por obstrução do canalículo por cialolitíase, tá? Então, não pensa muito que é cachumba, não. É mais raro nessa apresentação advinda de cachumba. A manipulação dentária também está dentro do rol de etiologia, por quê?
Pós-procedimentos odontológicos específicos, como implante, instalação de coroa, exodontia de siso. Então, tem algo onde há muita manipulação do alvéolo e, consequentemente, ali vamos dizer assim, uma aspersão do suco bacteriano ali, da carga bacteriana dentro desse alvéolo e dentro do sítio que foi manipulado. Então, não raras vezes, a gente faz profilaxia antes do procedimento, justamente para minimizar esse risco, mas ainda assim ele pode acontecer, tá? Em último caso, a gente tem o gatilho oculto das fístulas branquiais. Então, são os cistos branquiais, por exemplo, que não foram identificados ou foram identificados, mas que apresentam infecção por repetição, infecção de repetição. Então, eles também são uma causa já determinada de abscessos profundos cervicais, que são passíveis de correção. Tá? Nesses casos, a gente trata primeiro a infecção, drena a infecção e depois, no segundo momento, faz a ressecção do cisto, uma vez que, se você retirar na vigência da infecção, você pode acabar deixando material para trás. Então, o ideal é você remitir a infecção, remitir o processo inflamatório e, no segundo momento, operar o cisto para ressecção do cisto branquial. Tá? Então, vamos lá. Aqui é uma. Ah, não, deixa eu pulei. Deixa, pulei, perdão. Então, vamos lá. Com relação à topografia, com relação à topografia daquelas origens de lesão que a gente falou, foi de infecção de via aérea, foi de manipulação dentária, foi de abscesso odontogênico por cárie. De 23 a 84% desses casos são no espaço peritoncelar, ou seja, são abscessos perimitelianos. Bom? E aí a gente tem, de novo, em cabeça e pescoço, a gente tem aquela questão de zona cinza, certo? Então, tudo que é meio próximo dali da área do coleguinha, ele pode fazer e eu posso fazer, e a gente briga com relação a quem efetivamente vai fazer, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Quando eu tenho um abscesso peritonsilar, um periamidaliano, que é esse abaulamento aqui retroamidaliano, vocês conseguem ver aqui na imagem, eu tenho um abaulamento da amígdala, da tonsila, aqui é a úvula, tá, gente? A úvula e a tonsila aqui rebatida. Na tomografia, vocês conseguem ver aqui a, a coleção ali atrás rebatendo uma das duas tonsilas, ó, e é bem posterior mesmo à amígdala. Nesses casos, não é o cabeça-pescoço a princípio que drena, pode drenar, mas ele é melhor conduzido pelo próprio otorrino, tá bom? Então, nesses casos aqui, a gente geralmente faz punção e aspiração desse material, a gente vai ver lá na frente, mas é melhor, ou na grande maioria das vezes, conduzido pelo otorrino, tá? Não pelo cabeça-pescoço. Mas, independente disso, tem indicação de drenar também, tá? O segundo mais comum é o espaço parafaríngeo, que são as laterais e a posterior do espaço retrofaríngeo. Desculpa, do espaço da face bucofaríngea. Então, a gente pode ter ali, nesse espaço, também coleções advindas de contaminação com criação de gás, inclusive. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente mostra bonitinho, aqui é a orofaringe, a nasofaringe, certo? E aqui a gente tem o abaulamento, ou seja, a expansão dessa parede da faringe por uma coleção no corte sagital, e aí a gente olhando aqui no corte coronal, a gente tem ele bonitinho também empurrando a faringe. A faringe está aqui, tá certo? As tonsilas estão lá para dentro. E aqui eu estou empurrando a parede lateral da faringe. Não é a parte posterior da amígdala, tá? Aqui já é na lateral da faringe. Então, a gente tem um abscesso parafaríngeo.
aí já não é mais do cabeça, já não é mais do otorrino, costuma ser da gente. O espaço o espaço parafaríngeo, geralmente é mais comum abscessos complicados de otite, ou abscessos que sejam complicações de lesões cancerígenas originárias nessas primárias dessas regiões, tá? E são mais comuns em pacientes idosos, imunossuprimidos. Agora, as lesões do espaço retrofaríngeo, ou seja, posterior da faringe, são mais comuns em crianças. E aí existe o risco aumentado de meningite. Por isso que a gente tem essa vigilância maior nesses casos, tá? O espaço submentoniano tem pouca participação, mas geralmente são casos provenientes de abscessos odontogênicos, então são bem mais localizados, tá certo? Tem que ter, como eu falei, tem que ter sempre em mente que existe continuidade dessas faces para baixo. Então, essas infecções, elas podem descender, tá? Então, esse aqui é do espaço submentoniano. Vocês conseguem ver na tomografia aqui a coleção dissecando o platisma, entre o platisma e o assoalho e o miloioide aqui, ó. Então, eu tenho uma coleção aqui embaixo, onde está indicada pela seta, e na imagem eu tenho ali o abaulamento da região cervical na região sul-mentoniana, tá bom? No espaço retrofaríngeo, como eu falei, é mais comum em crianças, mas eu posso ter também no adulto, principalmente naquelas situações de traumatismo direto por osso de galinha, engoliu um osso de galinha, engoliu uma pata de caranguejo, engoliu a própria dentadura, isso é bem comum. Engoliu uma espinha de peixe e essa espinha de peixe criou ali vamos dizer assim, uma solução de continuidade e acabou carregando bactéria ali para aquele espaço. Então, aqui na seta vocês conseguem ver por trás ali do esôfago, certo? Tem o espaço retrofaríngeo, aqui no finalzinho da faringe e o início do esôfago aqui. Então, uma coleção no espaço retrofaríngeo. Principal agente etiológico, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um sinal de vida aí, por gentileza. Sim. Ok. Principal agente etiológico é o Streptococcus, principalmente ali, aliás, acrescentando também o Piógenes, tá? Então, na verdade, por que que o Strepto e o Staphylo, tá? Porque na grande maioria das vezes, quando vocês têm lesões de abscesso, principalmente em criança, você indica penicilina G-benzatina, justamente pelo risco de disseminação hematogênica dessas bactérias, que é grande, e fazer com que elas alcancem ali o coração. Então, quando alcançam o coração, podem fazer endocardite, podem fazer vegetações nas válvulas cardíacas, podem fazer febre reumática, tá? Então, por conta desse risco, aí existe a indicação de tratar esses pacientes pediátricos com penicilina G-benzatina, tá? Mas não exclui também o uso das outras medicações para tratamento, a amoxicilina com clavulanato, nesses casos pediátricos específicos, tá? Existe essa indicação formal mesmo do tratamento da primeira escolha ser com penicilina, mas nos adultos, em geral, a gente usa outras opções. Vou já mostrar para vocês. A gente tem que pensar sempre também que existem também anaeróbios na boca. Então, Fusobacterium, Necrophorum, Actinomyces, então, a gente tem que pensar também nessas hipóteses. Então, pensando em pacientes mais idosos, imunossuprimidos, eu preciso necessariamente associar com o metronidazol, justamente para fazer essa cobertura com anaeróbio, tá bom? Outro ponto é que pacientes diabéticos, eu sempre tenho que considerar a cobertura para Klebsiella pneumoniae, tá? Então, a maior parte dos pacientes diabéticos, eles acabam tendo uma co-contaminação com Klebsiella. Então, necessariamente, eu preciso indicar um antibiótico que tenha cobertura para Klebsiella, tá? Toda vez que eu saio disso aqui, essa jossa... Vamos lá. Então, qual é o perfil de vulnerabilidade? O paciente tem diabetes,
ele tem um risco já aumentado em 41,2% dos casos, né? Então, não é porque eu tenho uma, vamos dizer assim, uma perda de solução, de continuidade naquela estrutura, não. É porque a minha resposta inflamatória, minha resposta de combater esse agente etiológico, ela é um pouco mais retardada, ela é um pouco mais lentificada. E isso permite que dentro desses espaços, em que são espaços restritos, a, a proliferação desse agente, a proliferação bacteriana, seja mais rápida. E aí, o que a princípio deveria ficar restrito, acaba ganhando uma proporção bem maior. Então, diabetes mellitus é um fator de risco, a idade avançada, principalmente pacientes maiores de 60 anos, é um fator de risco. Hipertensão arterial também é um fator de risco. Imunossupressão também. Então, a gente sempre fica de olho nos pacientes que estão internados em UTI. Então, não é à toa que existe odontologia hospitalar, tá? A odontologia hospitalar, ela serve justamente para cobrir esses pacientes, principalmente em UTI, que tem um alto risco de desenvolver, seja angina de Ludwig, que é esse abscesso, principalmente na região cervical, mas principalmente na região da cervical anterior, ou bem como outros abscessos de outros compartimentos profundos. Mas o dentista, dentro da UTI, ele tem esse papel. Tá? Então, se um dia se você se perguntar por que existe dentista no hospital, é para isso aí. Uma das funções dele é essa aí, tá bom? Então, o que eu tenho de taxa de complicação, gente? Lembrando, eu falei para vocês, o fato do pescoço ser compartimentado é bom e não é bom ao mesmo tempo. O fato de ser bom é que eu consigo restringir se eu tiver uma boa resposta inflamatória e eu conseguir ali fazer uma loculação, ou seja, eu só localização, perdão, loculação. Uma localização, ou seja, uma restrição daquele abscesso. Mas eu também posso, se ele aumentar demais, eu posso começar a comprimir as estruturas do lado, inclusive a via aérea. Então, a obstrução de via aérea, ela é uma complicação, tá certo? Então, na verdade, é a nossa principal preocupação enquanto complicação. Tá? Então, eu tenho que garantir, num abscesso volumoso, eu tenho que garantir primeiro a via aérea do paciente. Garantir a via aérea, pronto, estou mais tranquilo, eu posso fazer a drenagem da forma que eu bem entender. Mas eu tenho que necessariamente garantir a pervividade da via aérea do paciente. Tá? Rotura espontânea com aspiração se restringe àqueles casos em que o abscesso é de espaço parafaríngeo, por exemplo. E aí ele fistulizou para dentro da faringe e o pus começou a sair para dentro da faringe. É bem comum o paciente dizer, fui engolir o mingau, eu fui engolir a comida, notei a sensação de estar estourando alguma coisa e depois vem um gosto ruim, um gosto amargo na boca. Aquilo ali é pus. Então, ou ele engole esse pus todo, ou ele acaba cuspindo e vomitando esse pus todo. E aí, uma vez que essa bolsa, essa loja, ela fistuliza para faringe, a gente às vezes nem indica a drenagem por cervicotomia, porque ela já foi drenada para dentro da boca. Então, qual a indicação da drenagem? É descomprimir esses espaços que estão empurrando outras estruturas, e muito mais do que isso é retirar o pus. Quando a gente faz antibiótico, gente, o pus ele só alcança o antibiótico ele alcança a periferia da loja. Então, se você tem conteúdo, se você tem muita quantidade de pus ali dentro, maior do que a capacidade que o corpo tem de reabsorver, eu não vou ter efetividade desse antibiótico. Tá? Eu posso fazer 30, 60, 90, tem pus, o antibiótico ele não vai viajar via, via aparatação para dentro do pus e combater ali o negócio, não. Vai ficar aquele suco, aquele abacate ali contaminado, enquanto você não retirar, ele vai ficar perpetuando a infecção. Então, drenou para dentro da boca, tirou o pus todo, pronto. Eu posso dar seguimento no antibiótico sem necessariamente considerar fazer uma drenagem externa, por exemplo. Às vezes, a pessoa fala, drenou para a boca, a gente ainda vai ter que abrir o pescoço? Não precisa. Na maioria das vezes, não precisa. Só precisa se tiver algum remanescente muito profundo que não foi drenado pela boca, pela fístula da boca. Aí a gente tem que entrar para drenar, tá?
Como eu falei, extensão para espaços contíguos, ou seja, eu tenho comunicação dessas faces com o mediastino, seja ele o superior ou o posterior. Então, a gente tem que ficar sempre atento para a descendência, ou seja, esse material do abscesso não descender e fazer mediastinite, tá? Porque aí o paciente vai ganhar o quê? Uma cervicotomia e uma mediastinotomia, uma toracotomia, tá bom? Dependendo do caso, dependendo da região e de onde a bactéria pode começar a se manifestar, eu posso também ter erosão carotídea, tá? Não é tão comum. Agora, a trombose do seio cavernoso é mais comum, tá? Então, por exemplo, se esse abscesso ele ascende até a base do crânio, ladeando ali, margeando a jugular interna, ele pode sim fazer trombose do seio cavernoso. Aí é uma complicação até bem séria, que envolve ali a neurocirurgia junto com a cabeça e pescoço. Tá? Abscesso pulmonar é um pouco mais raro acontecer. Extensão intracraniana também pode acontecer. Mas, como eu te falei, mediastinite por contiguidade, trombose do seio cavernoso por contiguidade e obstrução das vias aéreas são as complicações mais comuns, tá? Agora, a gente tem um aqui, gente, fator de risco preditor, independente da situação do abscesso. Vamos lá, ainda tem 10 minutos. Envolvimento do espaço parafaríngeo. Então, por exemplo, se eu tenho um envolvimento daqueles espaços, seja do retro ou do parafaríngeo, é um preditor de complicação, tá? Por conta da própria localização. É uma localização difícil de ser drenada, a gente tem que abrir por fora do pescoço, por isso que às vezes quando fistuliza espontaneamente para dentro da boca, a gente comemora, porque aí já é menos um problema, mas existe ali o que a gente chama, como eu falei, de danger space, que é o espaço, é, o espaço de perigo de Grodzinsky. Então, nesses casos, essa bactéria ela pode ascender, ela pode viajar para trás e alcançar a coluna, ela pode descer e fazer uma mediastinite, então ali ela pode escolher para onde ela vai. Ela está ali numa encruzilhada que ela pode escolher para onde ela vai. Anemia são pacientes que costumam responder pouco à antibiótico terapia, então é um fator preditor de complicação. Envolvimento de múltiplos espaços, quando eu tenho não só o espaço da cervical anterior, mas os espaços mais profundos, eu tenho um fator preditor de complicação, febre e envolvimento do espaço submentoniano. Aqui tem ele entra como um fator preditor, mas não tão importante de complicação, porque essa área aqui, ela não expande muito, então ela pode fazer compressão de via aérea mais rápido, a porção da cervical anterior, tá? Então, não tem tanto espaço para expandir. Então, abscessos da região cervical anterior acabam fazendo obstrução de via aérea mais rápido. Então, entra aqui como preditor independente de complicação justamente por causa disso. Então, vamos lá. Tem um paciente com abscesso, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou fazer TC com contraste em todos eles, para identificar a extensão desse abscesso, da loja, onde é que exatamente está, e como é que eu vou fazer para drenar. Bom, se existe contiguidade para mediastino, se existe trombose de seio cavernoso associada, como é que está essa situação? Se for exclusivamente restrito à tonsila, ao espaço peritonsilar, dá para fazer punção. Se é um pouco mais profundo, eu vou ter que fazer por cervicotomia, e por aí vai. Proteção de via aérea é o segundo passo, isso é inquestionável, tá? Então, essa obstrução, ela tem potencial de obstruir a minha via aérea lá na frente? Tem, eu entubo ou faço traqueostomia. Ah, mas eu vou fazer uma traqueostomia por causa de um abscesso que eu vou resolver em 2 semanas. Vai, porque em questão de minutos você pode perder esse paciente, morrer por asfixia, porque você não fez uma traque. Depois esse paciente ele decanula, volta à vida normal dele, vai falar, vai comer, nada aconteceu. E vai ter um dobro de cuidado para não fazer o mesmo abscesso de novo. Mas é preferível que você garanta a via aérea dele do que deixe isso para lá, tá?
Então, faça a via aérea, faça a segurança da via aérea antes do susto. Não, tem muita gente que fala assim, eu vou esperar o sanhaço, vou esperar a correria, o paciente sufocar para poder fazer a traque. Eu tenho que já prever que esse paciente pode eventualmente complicar para uma insuficiência respiratória, e aí eu faço a traque, ainda com a segurança dele estar, por exemplo, acordado, respirando, pipipipopopó, tá? Eu não vou fazer na hora do barata voa, não. Isso não é uma atitude prudente. E, por último, a drenagem, tá, gente? Por último, o mapeamento histológico, depois da drenagem, pega o material, faz cultura, sempre que possível, para nortear a antibiótico terapia, tá? Caso haja, caso haja essa possibilidade. Se não, só drena e faz antibiótico terapia de largo espectro empiricamente, tá bom? Então, primeiramente, garantir via aérea do paciente, para depois fazer a drenagem. Garantir intubando, fiz a drenagem. Garantir fazendo a tráqueo, depois fiz a drenagem. Tá bom? Então, garantir via aérea do paciente é primordial aqui. Então, como é que eu vou tratar esses pacientes? Gente, linha de frente, beta-lactâmico mais associado a inibidor de beta-lactamase. Então, beta-lactâmico vai ser ampicilina subactam, vai ser amoxicilina com clavulanato, vai ser piperacilina, tazobactam, não é tão comum a gente usar isso, mas a gente geralmente, numa primeira linha empírica, a gente costuma usar amoxicilina com clavulanato, tá? Em lesões, em abscessos menos complicados. Em abscessos mais complicados, a gente costuma associar aí, pode fazer ampsuba, pode fazer piperacilina tazobactam, mas em geral a gente usa ceftriaxona com metronidazol ou ceftriaxona com clindamicina em geral, tá? Clindamicina é um antibiótico que cobre bem anaeróbico, e principalmente em região de orofaringe e pescoço, cobre bem os germes daqui. Então, a gente acaba fazendo essa associação, tá? Dá para fazer o uso isolado de ampicilina, ampicilina sulbactam, a piperacilina, tazobactam, e a MOX com clavulanato em casos menos complicados. Há quem indique, inclusive, fazer uso de levofloxacina, mas, então, no caso haja alergia a esses anteriores que eu te falei. Então, você pode fazer a levofloxacina também. Mas, considerando venosos, por exemplo, a gente usa mais ceftriaxona com clindamicina, tá? Eu tenho que necessariamente, lembrando, fazer a cobertura para Klebsiella. Em alguns casos, a gente acaba usando levo, ou o Tazocin já cobre bem, mas a gente acaba usando levo justamente pela cobertura com a Klebsiella, tá? O início do tratamento, em média, tem cobertura inicial de 7 dias, vê-se a evolução do paciente, e depois a extensão desse tratamento da transição para antibiótico terapia oral. Então, em média, a gente fica com cobertura de antibiótico por no mínimo 14 dias, tá? Só para deixar isso aí claro para vocês. Mas em 7 dias melhorou. Não interessa. Manda o paciente vai de alta para casa e deixa o paciente mais 7 dias com antibiótico oral, para que não haja o menor resquício de bactéria nas lojas profundas, tá? Critérios para drenagem. Critérios para drenagem, então vamos lá. Abscessos maiores que 3 centímetros, passíveis de drenagem. Envolvimento de 2 espaços cervicais, passíveis de drenagem. Presença de gás, esse aqui é tipo, não tem o que questionar, tá, gente? Tem gás, tem que drenar. Tem gás, tem que drenar. Porque se tem gás, é anaeróbio, tá? Então, tem gás, tem que abrir e tem que tirar o abacate. Não tem jeito. O PCR passou de 133, VHS subiu de 42, tem que drenar. Obstrução de via aérea iminente, principalmente se foi em espaço cervical anterior, em compartimento cervical anterior, tem que drenar. Faz a traque ou entuba o paciente e depois drena, mas tem que drenar. E falha do tratamento conservador, ou seja, tem muita gente que a gente vê por aí que pode iniciar sim com uma infecção não complicada,
uma infecção de uma loja pequenininha, a gente fala, vamos começar um antibiótico e vamos observar para ver como evolui. E ele acaba não respondendo bem ao antibiótico exclusivo, e aí a gente tem que drenar, tá? E essa drenagem, ela pode ser feita por cervicotomia aberta, em 82% dos casos, mas eu também posso fazer somente a incisão e drenagem e a aspiração com agulha. De novo, dependendo do, das proporções ali, das dimensões da loja, tá? Então, vamos pegar aqui uma paciente que tem uma angina de Ludwig, que é esse abscesso em região anterior cervical e submentoniana. Vocês observam que o abscesso ele só vai aqui, ó, até um pouco antes da cartilagem tireoide, tá? Então, lembra que eu falei, no pescoço, no pescoço nem tanto, mas na cabeça é uma zona meio cinza. Então, acaba que a bucomaxilo, eles também fazem esse tipo de drenagem, porque é abscesso odontogênico, eles pegam bastante isso. Então, tudo que for superior ali à linha da cartilagem tireoide, principalmente do pomo de Adão aqui, do ângulo da cartilagem tireoide, acaba que os bucomaxilos eles conseguem drenar bem. Tem alguns mais corajosos que descem um pouquinho além desse nível aí. Mas, em geral, eles só vão até aí. Se o abscesso for mais baixo que isso, aí tem indicação de que a drenagem seja feita pelo cabeça e pescoço, tá? Porque já pode estar ali abaixo da tireoide, então pode estar ganhando ali um pouco mais, chegando um pouco mais próximo do timo e ganhar fácil ali o mediastino. Então, o ideal é que o CCP acabe fazendo. Nessas situações, ela foi entubada, conseguiu entubar bonitinho, mas se eu tenho um abscesso um pouco mais volumoso, e esse abscesso, ele toma toda a parte anterior, o seu compartimento septal anterior, a gente não costuma entubar, a gente costuma fazer a tráqueo logo. Então, faz a tráqueo, drena, limpa, e aí já deixa com a tráqueo drenada, tá? Ali vocês conseguem ver o pus aqui, ó, a loja bonitinho de pus. Então, abre, acha a loja, lava com água oxigenada 10 volumes, lava com um polvidinho que tiver ali de agente bactericida na hora, e lavou exaustivamente, ainda vai continuar saindo pus pelo, pelo dreno um pouquinho, por um bom tempo aí, uns 2, 3 dias, mas aí já vai começar a cair a produção de pus com o uso do antibiótico e a presença do dreno, você já vai ver que vai melhorar bem, bastante. A punção com drenagem, que geralmente a gente acha a loja, fica para lojas restritas ali à região da face e da região submentoniana. Então, funcionou, abre com uma quelezinha ali, puxa o pus todo, lava. Pode-se instalar um dreno laminar também, tá bom? E deixa lá junto com o antibiótico. A punção se restringe a coleções menores, que eu posso puncionar só e retirar o pus com a punção. Então, não só na região lateral do pescoço, principalmente se estiver próximo da bainha carotídea, aí a gente consegue funcionar e guiada por ultrassom, ótimo, vai e funciona. Espaço peritonsilar, a gente também faz só punção. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho um abscesso, vocês estão vendo lá, ela funcionou com a agulha e está puxando o abacate. Tá? Então, ela vai puxar toda a coleção que está na loja perimedaliana. Então, vai dar, brincando aí, quase uns 20 ml de pus. E é assim que a gente consegue fazer a punção e a drenagem. Drenou, o conteúdo saiu, ótimo, a gente consegue depois terminar com o antibiótico, tá certo? Então, para terminar, fazendo uma síntese aqui, eu tenho um abscesso cervical profundo confirmado. Minha via aérea está ok, beleza, eu posso passar para o próximo etapa. Minha via aérea tem perigo de ser comprometida, eu faço a traque ou intubação. Eu garanto a via aérea do paciente. Via aérea garantida, o abscesso é maior do que 3 centímetros, mais do que 2 espaços, tem gás na tomografia que a gente observou, e PCR e VHS alto, ou não respondeu ao antibiótico do primeiro uso, drena,
e faz o antibiótico guiado por cultura. Ou escalona esse antibiótico para um nível acima do que não responder, tá? É um paciente diabético, não esquecer de adicionar antibiótico que tenha cobertura para Klebsiella, tá? Como eu falei, para alguns casos a gente pode usar até a própria Tazocin, e se for oral, dá para usar levofloxacin, tá bom? Só um pouquinho. Vamos lá. Para resumir, então, esse último slide, se vocês quiserem tirar um print dele para vocês, tá? Principais agentes etiológicos, tá certo? Principais agentes etiológicos, principais causas e principais complicações. Então, obstrução de via aérea, como eu falei, gente, ocorre em 7,1% dos casos, sendo a complicação local mais perigosa. Então, garanta a via aérea do paciente. Garantiu a via aérea do paciente? Aí que você vai proceder às outras etapas da sua drenagem, tá? Então, não é simplesmente ir metendo o bisturi e tentando achar a loja nas cegas também, porque você pode acabar lesionando estruturas que já estão frágeis lá dentro por conta do processo inflamatório. Então, eu vejo muita gente enfiando o Kelly aí à torta direita sem saber para onde está indo. Então, não é essa a conduta, tá? Ficou alguma dúvida? Não? Hoje eu consegui quase terminar no horário, mas é isso.